Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, verso 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória, poder para todos sempre. Amém. Senhor, essa é a Tua palavra, Deus. Ó Deus, e ela não volta vazia sem antes fazer aquilo para o qual ela foi determinada. Ó Deus, e eu quero te pedir nessa noite, com toda humildade no meu coração, que o Senhor possa usar a minha vida, Deus, para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus, que o Senhor abra a porta da revelação da Tua palavra, para que nós possamos sair daqui mudados, transformados, libertos, ó Pai, para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus, independentemente do que estamos vivendo ou esteja acontecendo conosco. O Senhor pode, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ó Deus, e nós declaramos toda a liberdade ao Teu Espírito Santo para nos convencer nessa noite do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus, Ele nos chamou para um lugar, espiritualmente falando, onde nós podemos nos assentar com Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz aqui em Apocalipse que Ele nos fez reis e sacerdotes. Jesus, o príncipe dos reis da terra, acima de todo principado, potestade. Isaías capítulo 9 diz: seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e o seu reino não terá fim. Esse mesmo Jesus que há 2000 anos veio à terra, morreu, mas também ressuscitou, e hoje Ele está à direita de Deus Pai, é o que diz a palavra de Deus. Ele intercede por nós, espera que eu e você possamos desfrutar daquilo que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. E nós estamos encerrando mais um ano, e muitas coisas nós não vivemos ou não vivenciamos nesse ano de 2015, porque nós acabamos deixando que outras coisas ou outras situações nos impediram de sermos tudo aquilo que Deus deseja que eu e você sejamos. E eu acredito naquilo que a Bíblia diz, que eu e você fomos comprados para Deus pelo sangue de Cristo Jesus, e Ele nos fez reis e sacerdotes. Ele nos fez príncipes e princesas para vivermos uma vida diferente do que muitas vezes nós temos vivido. E eu queria compartilhar um pouco da história de um homem que nasceu como um príncipe e acabou vivendo preso a situações, a pessoas, a coisas que aconteceram ao passado, e não desfrutou dessa posição de príncipe dentro do reinado do seu pai ou do seu avô, que era o rei de Israel. Agora eu gostaria que você fosse comigo para 2 Samuel capítulo 9. Lá no Antigo Testamento.
E nós vamos ver a história desse homem chamado Mefibosete, que era filho do rei, neto do rei Saul, filho de Jonatas. Um príncipe, um homem de descendência real, mas que quando era criança é acometido por um acidente e se torna aleijado dos seus pés. Uma interferência muito forte começa então a mudar a história desse jovem, desse homem. O projeto de vida, tudo aquilo que o seu pai tinha sonhado para ele foi paralisado por causa de um acontecimento. E aí no 2 Samuel capítulo 9, diz assim, versículo 1: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que eu lhe faça o bem por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E o rei disse: não há ainda alguém da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então Ziba ao rei disse: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. E disse o rei: aonde está? Ziba lhe respondeu: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse a Davi: Mefibosete. Disse Davi: Mefibosete. E ele lhe disse: eis-me aqui o teu servo. Então disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para que te recordes, olhando como para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao seu filho, ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu, os teus filhos e os teus servos. Recolherá os teus frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. Olha que interessante. Para que você se situe um pouquinho na história, Israel estava sendo governado agora por Davi. O reino do sul, o reino do norte, Israel, Judá, estava sendo governado pelo rei Davi. O rei Davi é o homem que mais conquistou, durante o seu reinado, povos inimigos, terras, possessões, despojos, venceu guerras. Foi o maior vitorioso de todos os reis que estiveram em Israel. E agora ele assume o reinado. E ele se lembra de que um dia ele havia dito para Jonatas, pai desse jovem chamado Mefibosete, que se ele morresse, Davi usaria de beneficência, porque Jonatas entendeu e creu na promessa que havia sobre Davi, que um dia ele governaria Israel. E Davi prometeu que usaria de beneficência sobre a descendência de Jonatas. E então a história se desenrola mais ou menos assim. Para que você entenda o que aconteceu, isso está aqui na Bíblia, você pode ver depois. Quando Saul, o rei que antecedeu Davi, governava sobre Israel, fora morto juntamente com Jonatas, pai de Mefibosete. No meio de uma batalha, chegou a notícia na casa do rei. E então disseram: Saul e Jonatas estão mortos. E o próximo passo do inimigo seria matar todos os descendentes de Saul, para que eles não assumissem o rei, ou a posteridade não assumisse o trono de Israel. E então a criada que cuidava de Mefibosete quando ele era criança, com aproximadamente 5 anos de idade, tomou ele nos braços e saiu correndo para salvar a vida do menino e para salvar a sua vida. E nesse percurso de fuga, ela tropeça, cai e derruba ele. E o menino então
não sei em que parte, a Bíblia não relata que parte do seu corpo foi batida ou foi machucada. Eu só sei que ele ficou aleijado dos seus pés, de ambos os pés. E então acontece uma série de situações na família deste jovem, chamado Mefibosete. Mas eu quero compartilhar com você a seguinte coisa: o que nos impede ou nos afasta dessa posição de desfrutarmos ou de recebermos as bênçãos de Deus na nossa vida? Imagina comigo esse jovem, essa criança, agora homem, mas foi jovem, foi adolescente, foi homem, tinha uma porção de planos, tinha uma porção de sonhos, de projetos sobre a vida dele. Mas uma queda, forças estranhas ou externas, por um bom tempo da sua vida, circunstâncias do seu passado, da sua história, impediram ele de desfrutar aquilo que Deus tinha para a vida dele. E eu acredito que hoje, muitas vezes, nós somos impedidos por causa de traumas, de feridas, do que as pessoas fizeram para nós, do que as pessoas falaram de nós, do que as pessoas disseram contra nós, nos impede de que nós vivamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A palavra trauma, ela é um vocábulo grego que mantém um significado de ferida. E eu não estou falando aqui de uma ferida física, mas de uma ferida emocional. Como foi testemunhado aqui agora há pouco, de poder dizer: eu perdoo você, eu amo você. A história desse jovem ocorre com uma forte interferência. E talvez nós poderíamos chamar Mefibosete o colecionador de traumas. E talvez você possa dizer para mim: mas pastor, você fala isso porque para você é fácil, porque você não conhece a minha vida. Mas a vida toda desse jovem aqui foi marcada por perdas, decepções irreparáveis, frustrações, angústias. O histórico da vida dele nos mostra que os traumas começaram desde a sua infância. E então, por um bom tempo, ele fica escondido em Lodebar. A palavra Lodebar é terra de dor, terra de angústia, terra de esquecimento. E eu queria compartilhar um pouquinho desses traumas na vida desse príncipe chamado Mefibosete. Primeiro, trauma físico. Sofrido por ele, impedia que ele exercesse a posição de guerreiro, de valente, porque o rei estava sempre na frente da batalha. O rei era quem empunhava primeiro o escudo e a espada e dava ordem para o exército para guerrear, para atacar. Geralmente, em toda a história, você vai ver que todos os príncipes foram à guerra. Todos os reis foram à guerra. Então, desde pequeno, os meninos eram treinados para serem reis, os filhos dos reis. Mas ele não conseguia. Imagine a frustração. Você tem como direito ser o próximo rei de Israel. Talvez não o primeiro, mas o segundo. Saul era o rei, Jonatas assumiria o trono, e na morte de Jonatas, Mefibosete. Mas ele não conseguia. Imagine a frustração desse jovem, desse moço, desse homem, de ver todos os seus irmãos indo à batalha, vestido com armaduras, com espada, com escudo, e ele sozinho não podia ir. Mas o trauma físico não vem sozinho, ele vem com uma notícia terrível, de dor. O segundo trauma, familiar. Imagine você chegando
à porta da sua casa gritando: teu pai está morto, teu avô estão mortos, os teus irmãos foram mortos. Essa notícia chegou aos ouvidos. Um novo trauma, uma dor ainda mais forte. Dizem que a primeira dor maior que o ser humano vive é a do nascimento. E a segunda maior dor é a perda de um ente querido. E agora ele perde seu pai, seu avô, sua família. Então um trauma sendo recalcado por outro trauma, uma notícia ruim sendo recalcada por outra notícia ruim. A partir daquele momento ele passa a estar sem seu pai, seu avô, seus irmãos, a sua família. Sem ninguém. Terceiro, um trauma emocional. As dores físicas e familiares causaram nele uma dor emocional profunda, a ponto dele mesmo olhar para ele e dizer: eu sou como um cão morto. Um dos mais inferiores tratamentos em Israel era ser chamado de cão, de cachorro. E ele agora se olhava dessa maneira. Ele não conseguia mais se ver como alguém que ainda tinha um futuro para viver, como alguém que tinha uma perspectiva de vida. Morto, sem vida, sem desejos, sem sonhos. Pior do que morrer, diz Miles Monroe, é viver uma vida sem sonhos, uma vida sem propósito. Mas o bom é que um dia Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu quero que nessa noite você faça uma analogia de Mefibosete e do rei Davi. O rei Davi representa o rei dos reis, Jesus Cristo. Quarto, Mefibosete tem um trauma social. Em consequência desse trauma físico, familiar, ele é levado a um lugar denominado Lodebar, lugar de esquecimento. Você já passou por situação na sua vida que quando você estava bem, você tinha um monte de amigo? Quando as coisas começam a piorar na sua vida, todo mundo parece que vira as costas ou desaparece da sua vida. Todo mundo se esquece de você. Ninguém te liga, ninguém se preocupa com você, ninguém manda nem um WhatsApp para você mais, porque afinal de contas você está mal. Então pode ser que se eu mandar alguma coisa para ele, ele vai me pedir um dinheiro emprestado. Lugar sem pasto, onde nenhuma ovelha poderia viver. Uma cidade destinada aos doentes, aos miseráveis, aos cegos, aos leprosos, enfim, a todos os imprestáveis. Foi nesse lugar de esquecimento, no meio desse cenário, que Mefibosete viveu quase 20 anos da sua vida. Era um homem que tinha nascido para ser rei, que tinha um propósito sobre a sua vida, mas por conta de alguns acontecimentos, ele vai para esse lugar de esquecimento. É um dos piores sentimentos sociais que alguém pode viver, querido. Um lugar de solidão, um lugar de segregação, de abandono, de rejeição. Ninguém nunca se lembrou de Mefibosete, até que Davi assume o trono e chama os seus servos e diz: existe alguém da casa de Saul que eu possa usar de beneficência? E então disseram: sim, existe um, ó rei, Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, que está em Lodebar. Davi se lembra da aliança que ele havia feito com o pai de Mefibosete. Jesus te lembra da aliança que um dia ele fez com você na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Jesus Cristo, príncipe dos reis da terra, Apocalipse capítulo 1, nos fez reis e sacerdotes.
Ele fez uma aliança comigo e com você. O posicionamento de Davi foi semelhante à ação de Jesus, uma ação de restituição. Jesus é o nosso rei, Ele nos chama para nos curar, para nos salvar, para nos libertar, para nos restituir, para estar à mesa com Ele. Mas não fica por aí. Mefibosete também tem um trauma espiritual. Complexos, feridas na sua alma causaram na vida dele uma ideia de escravidão. Perdeu a sua posição de príncipe, todos os bens da sua família, passando a ser escravo dos seus traumas, colecionando traumas, feridas. E muitas vezes nós não conseguimos alcançar aquilo que Deus tem para nós, porque nós colecionamos isso. Porque nós nos lembramos daquilo que disseram para nós há 20 anos atrás. Pastor, há 20 anos atrás, a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, o meu cunhado disse isso para mim. Eu não esqueço e eu não perdoo. E vive escravo desses traumas. Talvez ele tinha esquecido da ação de Deus, talvez ele não se lembrava mais das vitórias que Deus tinha concedido ao seu pai Saul. Talvez ele tinha se esquecido como Deus foi bondoso para com a casa de Saul, para com a casa de Jonatas. Era oprimido espiritualmente, andava se arrastando sem fé alguma. E nós muitas vezes, querido, por conta desses traumas, desses acontecimentos na nossa vida, somos como que Mefibosete, aleijados espirituais. Não conseguimos ir à frente, não conseguimos ir adiante, porque estamos presos. Porque queremos dar um passo e até damos um passo com muito esforço, mas parece que tem coisa que nos puxa para trás. E então nós não vivemos o novo de Deus, nós não vivemos aquilo que Deus tem para nós. A palavra de Deus diz: eis que eu faço coisa nova. Esqueçam daquelas que passaram. 2 Coríntios 5,17 diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que muitos homens na Bíblia também passaram por traumas, por situações, por aflições. E diante de tudo isso, de todas essas frustrações que Mefibosete passava, o rei olha para ele como um homem que estava lançado ao chão no meio da amargura, no meio da tristeza, da rejeição, do esquecimento. Mas Davi consegue ver nele um príncipe. Davi consegue olhar com o seu olhar cirúrgico e diz: você não é um cão. Você vai estar na minha mesa todos os dias. Tudo que era do seu pai eu vou restituir você. E você vai estar constantemente comendo na minha mesa. Foi assim que Davi olhou para ele. Assim que Deus olha para mim e para você, querido. No meio das cinzas, Ele vê vida. No meio das perebas, Ele vê um príncipe, Ele vê uma princesa e diz: você não é um cão morto, você é um príncipe, você é uma princesa. Foi o sangue do meu filho derramado naquela cruz que comprou para Deus homens de todas as tribos, línguas, raças e nações. E os fez reis e sacerdotes da palavra de Deus, príncipes e princesas, para estar constantemente na minha mesa e comer daquilo que eu tenho para lhe dar. Se você olhar para a vida de Jesus, na palavra de Deus, você vai ver que Jesus sempre olhava nos olhos das pessoas e, fitando os olhos, disse: vai, a tua fé te salvou. Vai, quero, seja curado. Vai, a tua fé salvou você. Porque Deus olha para mim e para você de uma forma diferente do que as pessoas olham. E muitas vezes até da maneira como eu e você nos olhamos. Deus não vê você como um derrotado, Deus não vê você como um aleijado, mas sim como um príncipe, como uma princesa. Deus não vê você como um cão morto. O próprio Davi tinha saído de um lugar de esquecimento, estava numa caverna com os endividados, com uma série de homens maus. Sai desse lugar de esquecimento para assumir o trono de Israel.
E agora ele usa da mesma beneficência que Deus usou para com ele, para com Mefibosete. A restauração de Mefibosete. Pastor, qual é o caminho para que eu seja restaurado? Para que eu seja livre dos traumas, para que eu possa alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida, para que eu possa chegar no lugar que Deus espera que eu chegue. Primeiro, tem que sair desse lugar. Davi manda chamar Mefibosete, tira ele desse lugar de esquecimento, tira ele de Lodebar e traz para Jerusalém. Foi levado desse lugar de esquecimento para Jerusalém, que significa terra de paz. A restauração da sua vida pode começar com princípios existentes na vida e na ação de Mefibosete. Primeiro, sair desse lugar. Sair desse meio de lamber ferida. Tem pessoas que vivem lambendo as feridas, culpando ou buscando culpado para tudo que acontece na sua vida. Ah, o fulano, o ciclano, o beltrano, meu pai, a minha mãe, o meu avô, a minha avó, a minha ex-mulher, o meu ex-marido, os meus filhos. Para de buscar culpados, gente. Sai desse lugar. A restauração de Mefibosete começa quando ele sai de lá. E depois quando ele vai até o rei do jeito que ele estava. Numa atitude de humildade, dizendo: eu estou aqui, eu acho que eu sou um cão morto, que não sou digno de estar aqui, muito menos de ser lembrado pelo rei. Mefibosete reconhece a sua situação. Para que haja restauração, querido, é preciso um reconhecimento, uma confissão. Davi, enquanto não reconheceu o seu estado, a Bíblia diz que ele sentia como que os seus ossos se consumiam. Salmos 35, 2 ele diz: enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos se consumiram. Para que haja perdão, precisa haver confissão. Mefibosete reconhece a sua situação. O povo de Israel precisou reconhecer a sua situação de escravidão para que Deus o restituísse. Mefibosete estava cheio de temor. O temor no Senhor é a fonte da sabedoria. Precisamos entrar na sala do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, com temor no nosso coração. Assim faziam os sacerdotes quando eles entravam no Santo dos Santos. Cristianismo não é uma religião, mas também não é uma bagunça. Cristianismo é um relacionamento, mas eu preciso entender qual é a minha posição, mas também reconhecer qual é a posição dele na minha vida. Porque é ele que pode fazer alguma coisa por mim. Então eu não ordeno para Deus: Deus, eu ordeno que o Senhor me dê um carro novo, porque afinal de contas eu sou teu filho. Não. O homem não pode ordenar nada para Deus. O homem pede, a Bíblia diz: pede-me e eu te darei. Clama a mim e eu responder-te-ei. Achega-te a mim que eu me achegarei a vós. Os céus reagem à ação do homem. Os céus é reagente à atitude do homem, tanto positiva como negativamente. Se você vem com humildade, a Bíblia diz que Deus te dá graça. Se você vem com orgulho, com prepotência, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso. Mefibosete entrou na presença do rei, passou a viver e a comer pão continuamente na presença do rei. Seus termos de possessão foram restituídos. O homem que tinha perdido a posição de príncipe, se tornado escravo, agora é novamente colocado como príncipe, como um dos filhos do rei Davi. Eu não sei quais são os traumas que você tem. Eu não sei quais são as feridas que você tem vivido. Mas eu sei que o diabo, ele sempre vai querer abortar o propósito de Deus na sua vida. A Bíblia diz em João 10:10 que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas o mesmo Rei Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância.
tudo na minha vida precisa estar pautado na cruz de Cristo. Tudo na minha vida precisa fazer ou estar linkado à cruz de Jesus. Muitas vezes os meus sonhos também foram abortados pelos outros, porque eu deixei. O segredo da ferida é você permitir ou não ser ferido. As pessoas sempre vão fazer alguma coisa que fere você. Agora eu preciso decidir, isso vai me ferir ou não? Ou eu vou perdoar ou eu não vou perdoar? Ou eu vou ficar magoado, chateado ou não? Porque nunca é tarde para que Deus realize e concretize os sonhos dele na sua vida. Agora, querido, não permita que ninguém venha matar os sonhos de Deus na sua vida. Não permita que ninguém frustre o propósito de Deus na sua vida. Não adianta ter uma posição, não adianta ter um propósito, não adianta ter um projeto, não adianta ter sonhos, se você ficar preso nos traumas e nas feridas. Não adianta vir um novo ano, se você ficou preso há 20 anos atrás, há 15, há 10, há 5, há um mês, há um dia, há uma semana, nesses traumas. Eu tenho entendido que muitas vezes nós como igreja não estamos entrando naquilo que Deus tem para as nossas vidas, isso individualmente, porque nós ficamos presos. Isso eu acredito que é um processo de Deus para sair essa marca da minha vida. Essa cirurgia de Deus é um processo. Se eu pedisse para você lembrar da sua infância, das coisas boas e das coisas ruins, talvez as que mais você se lembra são das coisas ruins que aconteceram na sua vida. Porque o inimigo das nossas almas faz questão de lembrar você. Mas lembra que ele fez isso? Lembra que ele fez aquilo? Lembra que ela fez isso? Lembra que ela disse aquilo outro? E então nós ficamos remoendo essas coisas, esses acontecimentos das nossas vidas, e não conseguimos ir adiante, não conseguimos abrir a porta para que Deus entre, para que a luz de Deus entre e traga cura nas nossas vidas. Talvez você não teve o melhor pai, talvez você não teve a melhor mãe, talvez o seu pai falhou com você, talvez a sua mãe falhou com você, talvez o seu marido falhou com você, talvez a sua esposa falhou com você, os seus amigos. Mas não dá para ficar vivendo nisso, querido. Precisamos sair dessa terra de esquecimento, desse lugar de ferida, desse lugar sem pasto, sem alimento, sem comida. Em Juízes capítulo 1, a Bíblia fala sobre a história de Sansão, um menino, um jovem que foi separado desde o ventre da sua mãe. Tinha um projeto sobrenatural de Deus para a vida dele. Tinha uma palavra específica sobre a vida dele, uma palavra profética dada por um anjo do céu. Não uma, mas duas vezes aos seus pais, primeiro para a mãe, depois para o pai e para a mãe. Instruções de como deveriam criar aquele menino, mas ele jogou tudo fora. Porque ele deixou ser guiado por aquilo que os olhos dele viam, por aquilo que atraía a atenção dele. Agora, para que Deus faça algo na nossa vida hoje, querido, nós precisamos de uma decisão: querer abrir mão desse lugar, querer sair dessa terra de esquecimento, querer sair desse lugar de sofrimento. Precisamos ter atitudes aonde nós dizemos: Deus, eu estou aqui, eu preciso de um toque teu que muda, que cura, que restaura, que liberta o meu coração. Não dá para a gente usar máscara. Vamos precisar abrir mão dessas máscaras, nos despir na presença dele e reconhecer como Mefibosete fez. Isso aqui, cheio de feridas, cheio de traumas, cheios de dores, de abandono, de rejeição, de traição, de engano.
Ou eu entro e vivo aquilo que Deus tem para a minha vida, ou eu vou continuar vivendo, e vai passar 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50 anos, e nós não vamos sair, e não vamos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Preciso querer ser completamente curado, preciso querer deixar Deus sarar. Localizar o problema. Eu acredito que Deus está mostrando para você aí. O trauma da sua vida é esse. A ferida da sua vida é essa. Como foi me testemunhado aqui, a falta de perdão. Peça para o Espírito Santo mostrar para você. Localizar em você e dizer: é isso, filho. Revelar para você. É Ele que pode dar uma ordem e a cura brota na nossa vida. Coisa que nós não sabemos ou não nos lembramos, pois foi recalcado, assim como foi Mefibosete. Destranque as coisas da sua vida. Abra a janela do seu coração para Deus e diga: Deus, eu preciso de cura. Eu preciso ser restaurado. Eu preciso ser sincero, não posso fazer rodeio. Tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Apressa-te em vir ao meu socorro. Me ajuda. Olha para mim, Senhor. Porque as suas experiências podem abençoar outras vidas. Quando você testemunhar: um dia vivia isso, isso e isso, e hoje eu fui curado por Deus. Renunciar a essa dor e perdoar, liberar as pessoas. O processo para a cura é o perdão. Levar até Deus, diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, para que Ele possa trabalhar na sua vida, para que Ele possa curar, para que Ele possa sarar. Mefibosete podia dizer: eu não vou até Jerusalém, eu prefiro ficar aqui. E tem gente que se recusa a ir à presença de Deus, porque prefere viver dessa forma, envolvido em feridas, em rejeições, lembrando, colecionando traumas, dizendo: porque há tantos anos atrás alguém me traiu, há tantos anos atrás alguém me decepcionou. Amigão, sempre vão te trair, sempre vão te decepcionar, sempre vão negar você. Fizeram com Jesus, comigo e com você não vai ser diferente. Se eu ficasse preso no que as pessoas já fizeram para mim há anos atrás, irmão. Mas eu quero viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Mas para mim viver aquilo que Ele tem para a minha vida, para que eu possa me assentar na mesa do Rei, eu preciso liberar as pessoas. Eu preciso abençoar elas. Preciso soltar elas do meu coração, soltar elas da minha vida. Não posso viver magoado. A palavra mágoa vem de má água. Você fica sempre se alimentando daquela água azeda, estragada. E o pior é que você toma aquilo todo dia e quer que o outro morre. Nunca ele vai morrer. Porque é você que está bebendo daquela água, está alimentando isso no seu coração dia após dia. Então entregue para Jesus essas feridas. Abra o seu coração e diga: Senhor, dói. Quando eu me lembro dessa situação, dói. Aceite que você é amado pelo Senhor. Deus sempre teve um olhar perfeito. A Bíblia diz: ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonam, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de você. Eu tenho o teu nome escrito na palma das minhas mãos. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí onde você está. Eu queria que você refletisse sobre isso que nós falamos. Se talvez o Espírito Santo já revelou para você.
Coloque na presença do Rei. Decida sair desse lugar de esquecimento. Decida sair desse lugar sem comida, de ferida, de trauma. Você tem uma identidade em Deus. Você já tem, você já é, você é filho. Você é filha. Não deixe nada e ninguém roubar isso. Você tem uma palavra profética para mudar a situação da sua geração. Aceite como você é. Seja você dentro do reino de Deus. Queira crescer. Fique perto do seu líder. Se relacione. Estreita o seu relacionamento. Fique próximo. A sua dor Deus quer mudar, Deus quer curar, Deus quer sarar, para transformar a mensagem e abençoar a vida de outros. Para que eu possa ministrar outros, eu preciso primeiro deixar Deus ministrar cura na minha vida, no meu coração. É tempo de sair de Lodebar e vir para Jerusalém. É tempo de sair desse lugar de esquecimento. É tempo de sair desse lugar de dor. É tempo de deixar Jesus entrar, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e trazer cura na sua vida, no seu coração, nos seus relacionamentos, na sua família. Deixa Ele fazer isso por você nessa noite. É tempo de você viver esse relacionamento com um Deus que ama você. Deixa Ele se revelar a você. Deixa Ele mostrar para você o quanto Ele te ama. Deixa Ele fazer você entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por mais ruim que é a situação que você esteja passando, por mais triste, por mais deprimente, tudo coopera para o bem. Hoje talvez você não entende, mas um dia você vai entender que Deus está por trás de toda a situação, cuidando, guardando, com a sua mão estendida para você. Mas é você que vai ter que sair. Hoje, como Davi fez, Jesus chama você. Manda me chamar Mefibosete. E a decisão é sua, de querer sair desse lugar de dor, de esquecimento, de trauma, de feridas. E dizer: Senhor, eu estou aqui, do jeito que eu sou. Já me feriram, já me enganaram, já me traíram, mas hoje eu estou aqui e eu preciso da tua cura. Eu não quero entrar no ano de 2006 preso a pessoas. Eu não quero entrar no ano de 2006 amarrado por situações. Eu quero entrar no ano de 2006 livre. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Assim como o Senhor me perdoou um dia, eu quero que o Senhor me ajude a perdoar o que fizeram por mim ou contra mim. É tempo de você agir, querido, para que os céus reajam em teu favor. É tempo de você dizer: eu quero sair desse lugar. E se você quiser isso nessa noite, eu quero convidar você a sair do seu lugar. Eu quero orar por você. Faz outra vez, faz outra vez, como na primeira
outra vez, faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, dos Reis, como na primeira vez. Diga para Ele. Essa é a sua oportunidade de dizer: Senhor, eu perdoo. Eu não consigo, eu não tenho vontade, Deus, mas eu decido perdoar. Eu libero a vida dele, a vida dela, em nome de Jesus. Eu não esqueço, porque não é amnésia. Perdão não é amnésia, querido. Você se lembra, mas isso não dói. Peça: Senhor, cura o meu coração, cura a minha alma, Deus. Me faça livre dos traumas, dessas feridas, Pai, para que eu possa entrar naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Senhor. Faz-me esquecer das coisas desse mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me, surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez.
Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Senhor, ó Deus, coloco diante da Tua presença a vida dessas pessoas, ó Pai. Deus, eu não posso fazer nada. A Tua palavra nos diz, ó Deus, que o Senhor é um Deus que perdoa os nossos pecados, nos lava no Seu sangue, e o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Ó Deus, e hoje eu te peço, com toda humildade no meu coração, que o Teu óleo seja derramado como unguento nas feridas, e que eles possam ser curados, que eles possam ser livres para viver aquilo que o Senhor tem para eles, ó Pai. Ó Deus, o nosso passado nós não podemos apagar, mas o nosso futuro nós podemos começar a escrever daqui para frente, de hoje em diante. Um lugar de perdão, uma vida de paz, uma vida de ser livre, de liberar as pessoas para ser livre, de perdoar as pessoas para ser perdoado, de amar as pessoas para ser amado, Senhor. Ó Deus, e nós abençoamos a cada pessoa que veio aqui à frente, profeticamente, Senhor, assim como Mefibosete veio à presença do rei Davi. Eles vieram não à minha presença, mas vieram à presença do Rei dos Reis e à presença do Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. E é nessa presença que existe cura, é nessa presença que existe restauração, é nessa presença que existe vida e vida em abundância. Nós te agradecemos por aquilo que o Senhor fez e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer na vida dessas pessoas. Obrigado, Senhor, porque na cruz o Senhor providenciou salvação, libertação, restauração, vida, cura, restituição, pela glória do Teu nome. Nós abençoamos cada homem e cada mulher aqui, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço aí nessa pessoa, diga para ele, para ela: você é um príncipe do Senhor, você é uma princesa do Senhor. Existe uma promessa de Deus sobre a sua vida. Existe uma palavra de bênção sobre a sua vida. Existe uma palavra de cura, de restauração. Existe um novo tempo sobre a sua vida. Você pode voltar para o seu lugar. Que Deus abençoe você. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda no Senhor. Ó Deus, nesse ano que ainda não terminou, Deus, nos surpreenda. Faz-me esquecer das coisas, faz-me morrer para as coisas desse mundo, faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como unguento
derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. O teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. E como na primeira vez, surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor fez aqui nessa noite. Obrigado a Deus, porque eu acredito, Deus, que a Tua palavra não voltou vazia. Ó Deus, e nós vamos ouvir testemunhos daquilo que o Senhor fez e ainda vai fazer na vida dessas pessoas. Que eles possam desfrutar e experimentar tudo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça redentora de Jesus, Seu Filho, nosso Senhor e Salvador, e que as infinitas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todo o povo de Deus, espalhados sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. E todo o povo de Deus diz: que Deus te abençoe, te dê uma semana de vitória, no nome de Jesus. Abrace aí 4, 5 pessoas, profetize sobre a vida dele, sobre a vida dela. Dia 1º às 20 horas nós estaremos aqui para iniciar nossa semana de primícias. Traga a sua família, você é o nosso convidado.